cacete. Como é que começa? Olá, queridos, todo mundo bem? Mais uma vez estamos aqui para estudar o livro de Atos, hoje, o capítulo 22. Eu espero, como sempre, que você tenha lido em casa, que você tenha gasto um tempinho. O capítulo de hoje é muito curtinho, ele tem 30 versículos e é um capítulo que não tem muitas sessões. Ele inteiro fala sobre o discurso de Paulo, né, a sua defesa. Agora Paulo já voltou das suas viagens, depois da terceira viagem missionária, ele já está voltando para Jerusalém, onde ele dá seu relatório, e ele sabe que dali para frente é ser levado para Roma, onde sua vida vai chegar ao fim. Então ele tem consciência disso. Mas é importante que vocês leiam para que tenha mais sabor o nosso estudo. Tá bom? Hoje estamos testando algumas coisas novas aqui, você pode ir mandando sua opinião, como é que está recebendo, o que você está achando do livro de Atos. Eu espero que você nos acompanhe, tá bom? Vamos lá. Capítulo 22 é a continuação do discurso de Paulo, que começou no capítulo anterior. E ele diz assim: irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Esse já é um detalhe que vale a pena aproveitar. Paulo, ele falava mais de um idioma. Ele falava o aramaico, pelo que se entende, que era a língua popular, a língua do povo da vila. Ele falava o grego, que era a língua do império, né? O império grego já tinha caído, mas o império grego deixou como herança o idioma só para todos que participavam, que estavam debaixo do domínio grego. E Paulo falava a língua que os romanos falavam, a língua o latim. Então, nessa hora em que ele está em Jerusalém e ele está preso, o povo que está ali é o povão, são os judeus, seus concidadãos. E ele sabe que se ele tenta falar numa língua que era comum a ele, por ser cidadão romano, ele não ia ter atenção. Então, estão brigando, querem apedrejá-lo, querem matá-lo, querem linchá-lo, e de repente ele faz sinal que ele quer falar e diz o texto. Paulo, então, diz irmãos e pais, só que ele diz isso em aramaico. E quando ouviram que ele falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Paulo sempre quis passar a ideia de que ele não era uma pessoa distante, uma pessoa que veio de fora com a novidade, ele estava ali dentro. Isso é a coisa mais bonita que tem nesse texto, não é? E Paulo começa a falar: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Aqui é um relatório, um histórico da vida dele. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados. Ele vai fazendo referências para que o público se apegue ao discurso dele. Gamaliel era super conhecido, era um mestre respeitadíssimo. Ele diz ali para eles: fui aluno dele, fui criado rigorosamente aos pés de Gamaliel, fui instruído por ele, na lei dos nossos antepassados. Ele não diz nem dos meus, nem de vocês, dos nossos. Sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês é hoje. Ele se compara aos seus ouvintes. Persegui os seguidores deste caminho, como era chamada a seita dos nazarenos, daqueles que acreditavam em Jesus como Messias. Ele diz: persegui até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Ele fala na sua defesa da trajetória triste que ele assumiu por causa da sua fé. Quantas vezes a gente conhece uma pessoa que, por não ser da nossa fé, nos persegue, nos critica, zomba de nós, e aí a gente guarda no coração uma raiva, um incômodo,
naquela listinha que todo mundo tem, na listinha dos que a gente manda para o inferno e manda para o céu, a gente já conhece as pessoas. Mas Paulo aqui está dando uma lição para nós. Aquele que antes perseguia a igreja, agora ele é o defensor dela. Olha que interessante. Então ele diz, eu persegui esses seguidores do caminho até a morte, homens e mulheres, ele está falando para todo mundo, e lançava-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio? As maiores autoridades, o STF daquela época estava presente ali, ele falou, esses caras sabem quem eu era. Por que eles sabem? Eles podem testemunhar porque eu cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá. Ele está dizendo, foram eles que me deram cartas de prisão para que eu pudesse ir até Damasco e trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. E aí ele começa a contar o testemunho dele, ele diz, aqui que as coisas mudaram. Paulo falou, estava indo para lá, cheio de sangue nos olhos, queria defender a fé judaica que eu tinha no meu coração, o que eu aprendi nas Escrituras, as profecias às quais eu me apegava, e indo para Damasco, achando que eu estava fazendo um favor para Deus, protegendo a religião que eu aprendi desde criança. Perto do meio-dia, quando o dia está mais claro, uma luz mais forte que o sol me derrubou. Ele caiu do cavalo, ou da biga, onde ia, da carruagem, o que seja. Ele caiu, e caiu cego, e reconheceu, tem alguém acima de mim. Então ele já cai dizendo, quem és, Senhor? E aí o Senhor se identifica, ele conta isso. Ele diz, o Senhor se identificou e disse, eu sou Jesus a quem você persegue. Isso tudo está na defesa dele. E ele começa a contar, até eles estão ouvindo bem. E ele vai contando, Jesus se manifestou a ele, falou, lá em Damasco, um homem muito piedoso, ele cita Ananias, e Ananias provavelmente era uma figura conhecida, porque ele diz, Ananias, homem piedoso, veio e orou por mim, e por orientação do Senhor, e aí ele vai contando e vai envolvendo as pessoas no seu discurso. E o Senhor diz para ele, sai de Jerusalém, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Ele diz, Senhor, esses homens sabem que eu ia de sinagoga de uma a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado, olha que testemunho dramático. Quando foi derramado o sangue da tua testemunha Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Ninguém deu essa informação antes, é o próprio Paulo que dá agora. Ele diz, vocês lembram de Estevão? Estevão foi morto com minha aprovação. As roupas dele foram colocadas aos meus pés. Paulo deve estar comovido e comovendo as pessoas. E ele diz, e aqui é que as coisas mudam. Então o Senhor me disse, vá, eu enviarei para longe. Longe aonde? Aos gentios. E quando Paulo diz isso, ouça o que diz o versículo 22. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram, tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. E a coisa ali engrossou, as pessoas queriam matá-lo, e aí os soldados tiveram que tirá-lo dali, levaram para a Fortaleza Antônia, que era uma edificação que Herodes mandou construir, que ficou como um quartel dos soldados. Disse, leva para lá, tira a roupa dele, vamos açoitá-lo, até que ele explique por que esse povo quer matá-lo. E aí quando já estão despindo Paulo e o amarrando para açoitá-lo, ele pergunta para os soldados, vocês costumam bater num cidadão romano sem que ele seja julgado? E é nesse ponto que os homens dizem, peraí, você é cidadão romano? E Paulo diz, sim, sou. Então o comandante, verso 28, disse, eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo, eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente, e o próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Para que você entenda, essa é uma realidade que a gente está acostumado. Nós moramos fora do Brasil por quase 30 anos. Esse mês, inclusive, faz 30 anos que deixamos o Brasil para ir para os Estados Unidos. E quando sai para os Estados Unidos, você chega como um visitante, um estrangeiro visitante. Depois, você pode se tornar um residente legal, seja como estudante, seja como residente através dos documentos que você consegue com o governo americano. Tudo isso é um processo, e é um processo muito demorado, um processo muito difícil. Depois que você consegue se tornar residente legal nos Estados Unidos,
Você tem um período de anos que você tem que esperar, tem que pagar os impostos, tem que se manter em dia, não pode ter multas, não pode ter nenhuma acusação contra você, e aí você pode pedir a cidadania. E aí você passa por um questionário, você tem que estudar uma prova, você tem que passar um questionário em inglês, e se você for aprovado, você então recebe numa cerimônia linda, emocionante, a sua cidadania por naturalização, não por nascimento. É disso que o texto está falando. Quando Paulo pergunta para os romanos que estão tirando a roupa dele e o amarrando para ser açoitado, ele diz: vocês costumam açoitar um cidadão romano? Ele diz: você é cidadão romano? Então peraí. Correram, chamaram o comandante, e o comandante veio e falou: você é cidadão romano? Ele falou: sim. Como é que você conseguiu? Se eu paguei um preço caro para isso. Ele falou: eu não paguei nada. Eu nasci cidadão. Porque Paulo nasceu numa cidade que pertencia ao Império Romano. E aí as coisas mudam, ele não é aceitado. Mas sabe o que é interessante? Paulo não deu uma carteirada. Ele evitou ser aceitado com algo que era real. Paulo não andava por ali usando os idiomas que falava, ou os documentos que tinha, ou a cidadania romana, simplesmente para facilitar a vida dele. Ele usava as ferramentas que estavam disponíveis a ele na hora certa. O que ele queria era pregar o Evangelho. Ele queria que as pessoas ouvissem o que ele tinha para dizer, mais do que pelo que ele era, mas sim pelo testemunho que ele tinha para dar. A mesma coisa comigo, com você. Às vezes a gente diz: se eu tivesse um diploma, se eu tivesse um português melhor, se eu soubesse me comunicar melhor, eu poderia ganhar mais resultados, abençoar mais pessoas. Você não tem que se preocupar com isso. Faça com o que você tem. Use as palavras que você sabe usar. Agora, se você pode melhorar seu vocabulário, se você pode progredir, você vai expandir seu alcance. Eu sempre comparo Paulo com Pedro, dizendo que Pedro era um pregador, um homem rústico da Galileia, mas ele foi até o limite dele, abençoando pessoas, ministrando. Paulo passou um pouco mais e chegou aí à presença do imperador. Por quê? Porque Paulo falava mais idiomas, porque Paulo tinha mais conhecimento. Então, Paulo conseguia contatos que Pedro não tinha. Então, você tem que ir até o seu limite. Vá fazendo o que você pode fazer. E Deus vai te dar graça e vai te ajudar. Quando você não puder, o Senhor vai te ajudar naquilo que você não pode. Que fiquemos com essas lições de Paulo no seu discurso, mas você tem a chance de estudar amanhã a continuação desse discurso, o que deu dessa prisão de Paulo em Jerusalém, como conspiraram para matá-lo, como é que ele se livrou dessa conspiração, e até que ele é transferido para Cesareia e outras coisas acontecem. Então, leia o capítulo 23 amanhã e nós vamos estar juntos mais uma vez às 10 da noite. Antes disso, às 19h30, a gente vai ter nosso culto e uma chance da gente cultuar o Senhor, né, louvá-lo às 19h30 amanhã, quarta-feira, e eu conto com você. Vai ser um tempo muito bom. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã. Tenha uma linda noite.